desses Eu sapinhos. tive que Olha, fazer o Victor, meu sapo porque eu A não Mirella é um achei. palhaço. A Mirella é Ai, só um palhaço. gente, Aonde, palhaço? por Cadê? favor. Ali! Oi, Sora, Mirella. eu tive que fazer o meu sapo porque não tinha meu Nayata aí sapo. também. Eu Tudo bem, também, só que Nayata? não ficou ruim porque não tinha nada no aplicativo pra colocar de K-Popper. Aí eu tive que colocar essas Nossa. coisas chatas. É sério, velho, não tinha A nada, Sofia nada. ainda não Ah, chegou, é né? tipo, é difícil porque tem que pegar e apagar os volta Ah, sim, pra também. poder falar. Eu fiz um outro cheio de personagem na volta, só que não vou botar. Eu gostei mais daquele, mas eu gostei desse também. Ficou muito legais, ficaram muito legais os sapinhos. Vamos lá, Obrigada. gente? Olha só, amores. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês um oráculo que a Prof tem, ó. Eu sou toda dos misticismos, né, minha gente? O oráculo Que das deusas. bonitinho. Ele é bem lindo, ele tem 52 cartas com divindades femininas de tudo que Isso aqui é é tipo lugar. touro? Touro? Cartas de Não, touro? Tarô? não, não Parou. é tarô, não é tarô. Esse aqui é um Ah, oráculo. O tá. oráculo ele tem outra, ele é mais. Tu pode tirar uma carta por dia e ler a mensagem da carta, umas coisas Ah, mais assim, né? entendi. E olha o que eu achei aqui no oráculo. Lê ali o que está escrito. Consegue ver? Hum, não Olha consigo que enxergar. linda. A gente falou brevemente dessa divindade aqui, porque ela apareceu em uma escultura. Depois vocês vão ver de novo, tá? E aqui Calma no aí. oráculo ela O é link a travou. Quatlique. Oi, travou muito? Voltou? Sim. Ah, voltou agora. É, ele fica assim oscilando, tá, gente? Quatlique, aqui tá como é um oráculo para a gente trabalhar questões, né, de autoconhecimento e tudo mais. E aí tá colocado como dor, mas ela é considerada a deusa da morte, né? Que a gente viu, lembra aquela escultura que a prof falou que foi enterrada 3 vezes e desenterrada? É dessa escultura, Quatlique. E eu vou ler para vocês nesse oráculo, ele tem sempre um poeminha que está vinculado a essa divindade, essa, né, essa deusa, essa figura, daí fala um pouquinho da mitologia. Então, eu vou ler para vocês essas duas coisas, tá? Esse poeminha e essa mitologia. Isso é só para a gente começar. Quatlique, dor. Com a cabeça pesada devido à perda, com os olhos cegos devido às lágrimas, caminho incapaz de descansar, incapaz de encontrar calma. Estou seca. Meus ossos são pó ao sol do deserto. Meu coração arrancado do peito, jaz partido no solo. Cada passo que dou na vida torna, torna a pisoteá-la. Cada respiração abre minhas feridas. Como posso suportar o insuportável? Como posso sobreviver ao insuportável? Minha tristeza não terá fim? Nunca preencherei o vazio da perda? Meu anseio nunca cessará? Quatlique, mitologia. Quatlique ou saia de serpente. Lembra que na escultura tinham as serpentes, né? Ah, Retratadas. sim. É a mãe, é a mãe de todas as divindades astecas. Ela Nossa, bem bonito o recebeu esse poema também. nome porque usa. É um poema forte, né? Ela vem para a gente trabalhar essas questões da dor, né? Então, por isso que está vinculada à morte. Então, é uma divindade que faz a gente pensar nesse sentido, né? Ela recebeu esse nome porque usa uma saia de cascavéis que balançam. É adorada como a mãe da terra, da vida e da morte. Certo dia, ela encontrou plumas com penugem branca e colocou-as sobre o peito e ficou grávida. Quando os outros deuses, seus filhos, descobriram a gravidez, juraram matá-la, para impedir que o recém-nascido suplantasse. Apenas sua amada filha, a deusa da lua, avisou-a do perigo. E aí a deusa da lua foi decapitada pelo deus Sol. E Quatlique, de luto, colocou a cabeça luminosa da filha no céu, que seria a lua, né? É uma das possibilidades de contar a mitologia da história dessa divindade, né? Mas, Oh, enfim, não tem na representação lá do que a gente viu da escultura, ela aparece sem a cabeça.
Então, tem partes dessa mitologia que diz que ela não tem a cabeça, né? Que além da filha não ter, ela também não teria. E, enfim, tem outras possibilidades. Mas só para a gente trazer de curiosidade. Então, vamos lá? Buenas, povos pré-colombianos, tá? A gente estudou 4, quem lembra? Quais são? Olmecas, Vai Maias, falando aí, vamos construindo junto. Olmecas, Maias. Alô, travei? Nem sei, sabe? meu Deus, quanto sabe, quanto sabe. Olmecas, Maias, que mais? Incas. Olha ali, O que houve, amor? Incas. os Incas. O que houve, amor? O sapo, Sora, a Sofia, olha o Depois eu sapo olho, da vamos Sofia. focar aqui, depois eu olho o sapo. Eu amei esse sapo, né? Tu não fala, não sabe. Vamos lá? Vai escrevendo, tá, gente? Incas. Incas, Maias, faltou um. Olmecas, qual mais que a gente estudou? Não lembro. E a deusa Sora, deixa eu Quatlique. lembrar. Vamos lembrar, vai escrevendo. Meu Deus, calma. Eu falei agora. A deusa Quatlique é dessa civilização. A história é que eu tenho um perda de memória recente. Os astecas, meus amores. Então, a gente falou sobre esses 4, tá? Reserve, então, nesse espaço que vocês estão construindo, 4 espacinhos para a gente falar sobre essas civilizações. Uma coisa que a gente pode já começar falando é que quem são esses povos pré-colombianos? Por que a gente chama pré-colombiano? Quem lembra? Professora, o centro é pré-colombiano, hein? Isso, pode ser no centro, escreve pré-colombiano, se vocês quiserem outro formato, também pode, tá? E aí reservam um cantinho para cada uma das civilizações que a gente vai falar, que são 4, tá? Mas espera para escrever, porque assim, os olmecas a gente falou menos, né? Tem uns que a gente falou mais, então vai escrevendo aí como... escrevendo e apagando, se achar que tem que apagar, por isso que eu disse de fazer a lápis, tá? Eu esqueci todos os dois. Como é que era? Era os Olmecas, os Incas? Olmecas, Incas, Maias e Astecas. Não necessariamente nessa mesma ordem. Tá? A prof vai passar por todos eles, então a Como gente vai aí vocês vão anotando. Como é que escreve o penúltimo? Como é que escreve o penúltimo? Incas, é tudo como Não, se, o Incas não. se ouve. Astecas? É, Astecas, como é que escreve? Bem como se ouve, gente. A-S-T-E-C-A-S. Astecas. Ah, então tá, certo. Tá? Porque geralmente esses nomes tem 2C, 2T. Às vezes tem, não, mas a gente escreve assim, tá? No português. Pré-colombiano por quê, gente? Quem lembra? Tá escrito aqui no slide que eu tô mostrando. Quem não lembra? Já lê e já faz de conta que lembra. Porque a arte foi desenvolvida pelas culturas dos povos que viviam na América Central, do Norte e do Sul. Antes da chegada dos espanhóis, dos colonizadores. Por isso que é pré-colombiano. É pré-chegada lá do Cristóvão Colombo. Pré-chegada dos colonizadores, tá? Então, isso é importante falar para contextualizar, né? Sobre o que a gente está falando. Quem são essas pessoas que a gente está falando, tá? América Central e Norte da América do Sul é onde estão localizados essas culturas, tá? A gente está falando da antiguidade, né? Agora, enfim, outras cidades estão ocupando esses espaços, né, na atualidade, mas a gente está falando desses povos que existiam antes da chegada do Cristóvão Colombo aqui, tá bom? E quando eles chegaram, já tinha, gente, civilizações organizadas, com uma riqueza cultural muito grande, uma riqueza arquitetônica, artística, um entendimento sobre astrologia, astronomia, aliás, né, e até escritas,
né, os glifos que eles desenvolveram. Lá nos Incas a gente viu os quipus, que eram os nozinhos que eles faziam para se comunicar, então já tinha tudo isso estabelecido. O primeiro que a gente falou foi os Olmecas. Lembra dos Olmecas? O que a gente mais viu dos Olmecas? Quem lembra? As esculturas, né? As esculturas, né? Lembra aquelas cabeçonas? Isso foi o que se destacou, assim, dessa civilização. Ela é considerada, a cultura fundadora né, da Mesoamérica, cultura mãe do México também, né? Mais ou menos entre 1100 a.C. e 200 depois de Cristo, tá? Lá onde é mais ou menos o centro do México, que é a gente que tem, né, que foi desenvolvida essa civilização. Ela desenvolveu escrita também, desenvolveu calendário, mas ela é muito reconhecida pelas cabeças monumentais, que o Raul até desenhou, tá? Então, essas cabeças aí, que tinham fisionomias diferentes, cada rosto tinha uma característica específica, isso significa que provavelmente eram esculturas de governantes, tá? A parte de trás, lembra que era retinha, porque provavelmente ela ficava posicionada numa parede, algum lugar assim, né? Então ela era esculpida nesse entorno, tá? A gente também viu outras esculturas, tinha esculturas de todos os tamanhos, né? A gente viu essa outra, né, que é menorzinha, feita em jade. Jade era uma pedra muito preciosa para eles, né? E foi basicamente isso que a gente falou dos Olmecas. Joinha? Ok. Tá dando para escrever assim palavras-chave e construir esse mapa? Sim, mas eu vou fazer. Sora, eu tô só colocando alguns tópicos aí depois eu vou escrever. Isso, depois direitinho. você deixa ele bonito, né? Sim, Depois deixa esse mapa bonitão ali, tá? Mas vai escrevendo as palavras, aproveitar retomando tudo isso para vocês, para facilitar essa escrita do mapa, tá? Ok? Maias. Maias já vai estar mais para a parte sul ali, da mesma região que a gente estava falando, onde é hoje o México, na península do Yucatán. Surgiu também mais ou menos 1000 a.C., mas ela foi mais desenvolvida lá pelo período de entre 300 depois de Cristo e 1000 depois de Cristo, tá? Quando os espanhóis chegaram, ela já era uma civilização que já estava em declive. Tem grandes cidades, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre arquitetura, nos Olmecas a gente não falou tanto, e uma arquitetura super impressionante, tá? Também tinham esses glifos, né? Eles tinham uma escrita, um sistema de escrita um pouco mais sofisticado que o dos Olmecas. Olha ali que legal essa imagem dos glifos ali. Aí a gente falou algumas questões, né, da arte maia. A gente a prof mostrou esses glifos, né? Mostrou essa cerâmica, eles faziam muitas cerâmicas. A gente falou um pouquinho da mitologia dessa cerâmica, né? Que seria o deus da chuva, o espírito o que aparece na cerâmica, né? O deus da chuva, o espírito da montanha, o bebê jaguar, que representaria esse nascimento e morte. Lembra? Esse copo provavelmente era usado para cerimônias, né? Rituais. Uma coisa importante de botar no mapa, como era a religião dessa galera? Tem uma palavra para explicar essa religião que eles tinham. Eram várias, né? Enfim, cada povo tinha cultuava as suas divindades. Mas como que a gente diz essas civilizações que adoram vários deuses? Quem lembra? Não estão me ouvindo? Não, Sora, não lembro. Sora, que Não do nada dá uma lembra? bugada. Sora, é que do nada dá uma bugada e tu fala assim. Eu "Ih, tô tentando lembrar. Tanta coisa pra lembrar. Dá uma travadinha. Não tem.
Politeístas, amores, exatamente, tá? Então, todas essas civilizações, elas vão ter essa cultura politeísta, tá? De adorar várias divindades. Isso é importante, tá? Isso é uma característica mais geral também. Dá para colocar por aí no mapa de vocês. Aqui um pouquinho da escultura, da cerâmica, né? A gente falou dessas imagens aí, um pouco. E aí, gente, a arquitetura, né? A gente falou, mostrou alguns monumentos arquitetônicos muito importantes e lindos dessa civilização maia, né? Tinha mais ou menos uma estrutura que era semelhante, né? De ter uma praça central, daí tem os templos, aí tem os prédios públicos, tem quadras de bola, eram sempre feitos em lugares mais altos, né? Por isso que às vezes tem uma organização que a gente acha que parece irregular, mas na verdade está disposto de acordo com os relevos também, né? E a geografia ali daquele lugar, tá? E aí a gente falou alguns lugares. A prof mostrou essa escada de Copan, hieroglífica de Copan, que tem vários glifos, né? Aqui está coberta com uma lona de proteção, mas aí a gente falou que aqui tinha mais de 200 glifos. Curiosidade, né, gente? O templo de Palém, que a gente viu, né? Viu também que dentro desse templo, depois eles foram procurando, os arqueólogos encontraram outra pirâmide para estruturar, né? Outras duas. E aí encontraram a tumba do Pacal, né, que a gente viu que tinha todo um desenho na tumba, tinha a máscara obituária que a gente viu naquele vídeo, lembra? Que não estava aqui nos slides da prof, mas estava no vídeo, que era uma máscara toda de jade, várias coisas foram encontradas nesse templo. E aí a gente falou da pirâmide de Kukulcã, que o Nicolas fez ali uma réplica, né, que tem lá toda uma organização voltada para os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, tem as duas serpentes na frente ali, que daí com uma determinada posição do sol lá, ele se alinha com o sol e forma uma sombra que lembra a serpente, né, que é um lugar muito conhecido e que é muito cultuado, e as pessoas vão para fazer os rituais nesses dois momentos, né, na primavera e no equinócio de outono, que são esses momentos que tem esse evento de aparecer essa sombra, né? Aí fica aquela dúvida, será que eles sabiam que isso ia acontecer? Será que não, né? Aí a gente fica nessa dúvida. Aqui tem uma outra imagem, ó, da Kukulcã. Também falamos do Chacmol, né, que foi encontrado dentro da Kukulcã, então, enfim, dentro também, né, algumas estavam bem escondidas, assim, e aí encontraram essa escultura, que é uma escultura que tem esse formato que é bem comum, assim, tem outras esculturas que foram encontradas como essa, né, que seriam esculturas para serem ofertadas para os deuses, para as divindades, né. Também falamos de outras esculturas, essa aqui da rainha Uxmal, com uma pessoa saindo da boca da serpente. A serpente é um animal ali sagrado para essa cultura. A tecelã, então, que também indica que esses povos dominavam essa técnica de tecelagem. A gente falou da tecelagem mais lá nos Incas, né, também, mas eles também tinham, também produziam, né, os seus tecidos. E, ó, é uma mulher que produz os tecidos. Isso é interessante, porque tinha essa divisão, né, dentro da sociedade também, quem fazia determinadas tarefas, enfim. Foi, minha gente. Tô indo, né, aquele corre, não é mais tão explicadinho que nem a prof fez em cada aula. A prof falou com mais detalhamento sobre cada uma dessas civilizações, né. Hoje a ideia é esse olhar mais geral, para a gente construir o mapa. Tudo certo?
Dá uma respirada aí, né? Não precisa escrever tudo que a prof está falando, né, gente? É o que vocês vão vendo de pontos que vocês consideram mais interessantes, tá? Professora, eu tô fazendo um Importante. rascunho. Depois eu posso Isso. passar. Isso, amores, a ideia é um pouco essa, tá? Porque daí Ah. vocês vão estar o mapa pronto. Daí depois vocês organizam ele, né? Enfim, apaga, arruma, deixa ele bonitinho, apresentável. Tá bom? Isso aí mesmo. É só para a gente construir junto, porque daí a gente também retoma isso e vocês não acumulam coisas para fazer em casa, tá bom? Aí a gente falou dos astecas, né, gente? Também ali onde é o México. A cidade, a gente falou de uma cidade muito importante, que é Tenochtitlan. Falamos que era um império absolutista, né? Então, diferente lá dos mais que tinham várias cidades-estados, aqui não, aqui tinha um que detinha o poder, né? Um império que tinha o poder. Então, tinha uma organização social rígida, os senhores, os escravos, né? E também tinha uma arquitetura muito desenvolvida. E uma astronomia também, eles sabiam, tinham conhecimentos astronômicos, e tem o calendário asteca que a gente viu também, né? A gente falou um pouquinho dessa mitologia, né, do deus da guerra, que é o deus patrono dessa civilização, e contamos um pouquinho, né, a prof contou um pouquinho da história dessa divindade, né, que teria orientado esse pessoal a sair de onde eles estavam, lá na cidade de Atlan, para achar a capital de Tenochtitlan, e eles encontrariam quando achassem um pássaro comendo uma cobra em cima de um cactus, né? Então tem toda uma conversa sobre isso. Eu mostrei essas imagens, que é desse Código Tovar, do jesuíta Juan de Tovar, que fez essas ilustrações, contando um pouquinho do que ele, né, ia descobrindo sobre essas civilizações. Então tem 51 pinturas nesse código. A prof mostrou esse, que tem a ver com essa mitologia, esse conto de como eles encontraram essa terra, esse lugar. E aí tem na bandeira do México também isso, né, essa imagem dessa águia comendo a cobra. A gente, quando fala dessa civilização, a gente tem esses três principais lugares que eram importantes, cidades, né? Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan. Eles tinham uma aliança, eram aliados, então a gente tem essas três cidades que eram importantes, tá? E tinham muitos exércitos, eles lutavam, guerreavam para conquistas de território, né? E tinha a questão da cobrança de impostos também. Isso vocês veem mais quando vocês falam, né, na disciplina de história. Em termos de arquitetura, a gente falou desse templo maior que está em ruínas, mas a gente viu uma réplica aqui de como ele seria, né? Esse templo que seria dedicado a essas duas divindades, e o Huitzilopochtli, que é o deus da guerra, que é o deus patrono dessa civilização, e o Tlaloc, que seria o deus da água, da chuva, da agricultura. Então, esse templo teria sido construído para essas divindades. E a escultura da Coatlicue, que eu falei ali, lembra? Eu li a cartinha para gente, como curiosidade, né, do oráculo das deusas, essa escultura que foi encontrada, né, e desenterrada, enterrada várias vezes, porque ela era considerada uma escultura, né, horrenda, e enfim, tinha a ver com as divindades dessas culturas, né, com a divindade que estava relacionado com a vida, com a morte. Então os espanhóis não queriam que ninguém cultuasse essas divindades, enterraram, e aí ela foi enterrada e desenterrada várias vezes, e hoje ela está lá no Museu de Arqueologia, lá do México. Professora. Se eu não me engano, acho que é isso. E olha, tem as serpentes, fala, meu amor, olha as serpentes que a prof falou, ó, ela não tem cabeça, aí no lugar da cabeça tem umas serpentes, né, a gente falou um pouquinho
disso. Fala, meu amor. Por que eles enterraram? Tipo, não era mais fácil destruir ela? Não sei, meu amor, por quê, né? Mas eu acho que, enfim, não quiseram destruir, não quiseram, talvez, até mexer com essa divindade, né? Enfim, não sei. Mas ela foi enterrada, não sei te dizer por que não destruíram, né? É uma boa pergunta. Talvez exista essa resposta, a gente pode dar uma investigadinha, tá? Mas realmente, né? Poderiam ter destruído. Não destruíram, ainda bem, né? Porque é uma. Olha, e gente, ela tem 2 metros de altura, ela é uma enorme de uma escultura. Não é uma coisa pequena, não. E aí falamos da Pedra do Sol, né? Enfim, que demonstra o quanto eles tinham também esse conhecimento vinculado à astronomia, né? Então, que eles sabiam e entendiam e estudavam essa passagem do tempo, das estações, né? A relação com a natureza. E nesse calendário também tem imagens que estão relacionadas às divindades, né? O calendário em si seria para o Deus Sol, e ele teria, então, dentro dele, representado os dias, a passagem dos dias da semana, dos meses, e também outras entidades, né? E também algumas coisas relacionadas às eras, que eles acreditavam que existiam, várias eras, né? Enfim, aí tem essas... nesse calendário, né? Nessa imagem dessa pedra, que é super grande também, ó, ela tem 3 metros de diâmetro, ela é circular, aqui tá cortada, tá, gente, a imagem, mas ela é redondinha, assim, tem 3 metros de diâmetro, então ela é 3 por 3 metros, enorme, 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 enorme. E por fim, então a gente estava falando de quem antes? Dos Olmecas? Não, antes, agora a gente estava falando de outra civilização. Ah, tá. Agora é dos Incas. Agora, mas antes ali daquela escultura, quem era? Astecas. Vamos, gente, vamos. Astecas, isso aí, vamos lá. Amei. Vamos lá, para construir esses mapas aí. Tá, galera? E aí, por fim, a gente também conversou um pouquinho sobre os Incas. Antes a gente estava falando aqui, ó, dessa região, né? Mais central, onde fica o México. Agora a gente vai estar falando do norte aqui, ó, da América do Sul, que seria onde tem todos esses países aqui, né? Então, Peru, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Bolívia, é onde seria a civilização Inca. Então, ela é super grande, né? E aí a gente falou muito. Importante. O principal deus cultuado pela civilização Inca era o deus Sol, que eles chamavam de Inti. Enfim, né? E aí a gente falou bastante, é muito conhecido o Machu Picchu, né? E lembra que a prof falou que uma curiosidade de que quando os colonizadores chegaram, eles não encontraram Machu Picchu, Machu Picchu foi descoberta bem depois, né? Em 1911, que acharam esse lugar, essa cidade. E aí a gente falou um pouco sobre arquitetura, né? A gente falou várias formas básicas arquitetônicas, da forma como eles colocavam as pedras, né? Que eles não usavam. Tem gente que fala que eles usavam argamassa, né? Para botar entre as pedras, e tem gente que não. Mas na maioria do que a gente observa, né? Estuda, diz que não teriam, assim, seria só a sobreposição dessas pedras de maneira que elas ficassem bem encaixadinhas, né? E aí essas janelas em formato de triângulo, de trapézio, os telhados, né, que teriam também esse formato, usavam palhas, né, para colocar, e aí tem vários jeitos de composição arquitetônica, né, as canchas, que eram esses lugares em que tinham 4, né, várias casas, né, nesse espaço retangular ali, os usno, que era essas que tinham, né, uma escadinha no meio, várias camadas ali de pedras, né, tem várias. Essa aqui que seriam os lugares onde provavelmente eles faziam as coisas
de cerimoniais, era tipo uns ginásios, né? Então, várias janelas, um lugar mais retangular, tem várias formas arquitetônicas que a gente tem uma olhadinha. E aí a gente falou de Cusco, né? Que esse lugar que era sagrado e que tem, que era considerado, né, a significado da palavra Cusco seria o umbigo do mundo, né? E era esse centro político e religioso importante da civilização inca, que teria esse formato de puma, né? Tem toda uma investigação de como eles construíram essa civilização e que fez esse formato de puma. Se foi ou não ocasional, a gente ainda não tem certeza. E aí a gente falou da Casa Dourada, né? Que essa foto aqui representa, né? Que tem uma mistura de arquitetura pré-colombiana, mais a influência dos espanhóis que chegaram aqui, então ela foi modificada, né? Não é como era originalmente. E também tem toda a história de que por dentro ela era chamada de Casa Dourada porque ela era toda revestida de ouro, que foi saqueado, né, pelos espanhóis e levado embora. E tem toda a questão do que a gente falou do pátio, que tem essas linhas, né, que teriam essas linhas imaginárias que levariam para vários, que traçariam pontes onde estão vários santuários, né, ali nesse lugar. A gente também falou dessas outras, essa fortaleza, né, cerimonial inca, que é super grande também, e também a mesma composição de, né, um formato de colocação das pedras ali que se assemelha um pouco. E mostrei ali o Machu Picchu, né, que teria esses mais de 200 edifícios. Olha, impressionante, né, e muito lindo. E tem essa separação entre cidade baixa e cidade alta, né, dentro dessa cidade. Os quipus, que a prof falou, que era uma forma que eles tinham de levar informações, né, e se comunicar também, que é muito interessante, que era através dos nós, né, e também das cores que eles usavam para cada um desses, né, que eles tingiam esses cordões, né, que eles faziam para se comunicar. E aí teria aqui uma tradução de como a gente poderia analisar, mas é muito complexo esse sistema também, né, e através dos nós, eles conseguiam levar as informações, né, que eles precisavam, tanto em termos de palavra e números também, e eram feitos sempre por mulheres que, né, tinha toda, aliás, não por mulheres, mas por uma galera que era especializada nisso, né, que sabia fazer, que se preparava e estudava para fazer aprender a fazer esses nós, né. E aí falamos também dos tecidos, né, que eram, aí sim, feitos pelas mulheres, e tinha toda uma questão de alguns tecidos e padronagens eram mais nobres, né, dependendo de como era feito esse tecido e o que estava ali de padrão nesse tecido, era mais nobre, enfim, a cor também, tinham cores que era mais difícil de conseguir, porque eram, né, pigmentos que não eram de fácil acesso, então aí esses pigmentos mais difíceis eram, né, usados para as pessoas mais nobres, enfim. E eles também faziam estátuas, né? Essa aqui a gente viu, né? Uma estatuetinha que estava simbolizando uma mulher inca. A jato, né, minha gente? Mas é isso, era para a gente relembrar. Como estamos aí no mapa, sapinhas e sapinhos? Bem feio. Mais ou menos. Tá rolando?